Em 1987, aconteceu em Goiânia o acidente radiológico com o Césio-137. Centenas de pessoas foram contaminadas com material radioativo e 4 morreram em decorrência do acidente naquele mesmo ano. Para relembrar o caso e saber como estão as vítimas atualmente, vamos conversar com o secretário da Associação de Vítimas do Césio-137, Odesson Alves Ferreira. Muito obrigado, Odesson. Olá, Camila, muito obrigado pelo convite. Olá, Dr. José Ferreira. Olá a todas. Bom, também estamos aqui com o Dr. José Ferreira, que é diretor técnico do CARA, que é o Centro de Atendimento aos Radioacidentados da antiga Suleide. Muito obrigada, doutor, por estar aqui. Olá, Odson. Olá. É um prazer também estar aqui para tentar dirimir algumas dúvidas e colocar mais problemas para serem resolvidos. É um prazer sempre tocar nesse assunto, para tentar esclarecer aos participantes que há uma possibilidade de uma vida melhor, apesar de toda a tragédia que foi esse acidente. Mas antes de começarmos a discussão, você confere agora uma matéria especial explicando um pouco do que aconteceu em 1987. Há exatos 26 anos, ocorreu no centro de Goiânia o maior acidente radiológico em área urbana do mundo. Uma cápsula com 19 gramas de Césio-137 foi aberta e causou a contaminação de dezenas de pessoas diretamente. Outras centenas foram irradiadas pelo material radioativo. O número de vítimas do acidente com o Césio é incerto e não deve parar de aumentar. Atualmente, o governo goiano reconhece 988 vítimas vivas. Cerca de 960 pessoas envolvidas no acidente ainda brigam na justiça para receber assistência médica. O preconceito, os problemas de saúde, as dificuldades financeiras e também a falta de apoio do Estado fazem com que as vítimas se sintam abandonadas. A gente ainda tem que expor, sabe? E se humilhar, pedir, mesmo assim a gente não é ouvido, sabe? Parece que a gente tá falando, não sei nem como, porque eles fazem de conta que não entende, sabe? E isso para mim é muito triste. Eu me sinto abandonada, rejeitada, eu me sinto órfã de pai e mãe. A lembrança dos familiares que morreram em decorrência do acidente também causa sofrimento às vítimas. Como Dona Lourdes, que perdeu a filha e o marido e teve pelo menos 40 pessoas da família contaminadas pela radiação. Que não é fácil. A gente não vive, a gente vegeta. Sabe? Isso não é vida, não. Eu já perdi minha filha, já perdi meu esposo, perdi cunhado, com cunhada, perdi sogro. Então eu sinto que cada dia que passa a nossa situação está pior, infelizmente. A cidade também está marcada até hoje pelo acidente radiológico. Alguns locais passaram por processo de descontaminação e não apresentam mais riscos à sociedade. Bom, na época da descontaminação, os rejeitos radioativos provenientes do acidente, eles são embalados em embalagens variadas de tambores, de aço ou de concreto. São embalagens que vão assegurar que o material fique confinado num nível de radiação que ele possa ser manuseado. Posteriormente, eles são colocados no depósito definitivo, tiveram temporariamente num depósito provisório. Depois, o depósito definitivo abriga essas embalagens em locais de múltiplas barreiras. O que tem mais intensidade ficou no centro e os outros de menor intensidade ficam circundando, criando essa técnica de barreiras múltiplas. E ele foi construído, como o nome diz, ele é um depósito definitivo e será monitorado aí ao longo de 300 anos. Segundo o coordenador do Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, tanto o depósito dos dejetos quanto os locais de onde eles foram retirados não apresentam mais riscos aos moradores vizinhos. Bom, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse inicialmente como esse material radioativo afetou a saúde dessas pessoas, o que aconteceu com elas naquele primeiro momento e o que acontece com as vítimas hoje. Bom, primeiramente a gente tem certeza que radiação não é completamente bom para o organismo. Porém, nós só existimos devido à radiação.
todo o universo, o planeta e a Terra, tudo que tem aqui é porque teve níveis de radiações, mutações que nos fez chegar onde chegamos. Mas não há dúvida. Além disso, a radiação causa mais mal do que bem. Agora, para a gente perceber numa população a quantidade de radiação que vai causar problema orgânico, nós precisamos de uma grande quantidade de pessoas afetadas, que esse nível de radiação seja alto ou pelo menos moderado, e uma quantidade de anos muito grande para a gente poder perceber que há uma mudança na qualidade de vida em termos de aparecimento de doenças de uma população que não foi exposto a esse adicional de radiação, porque todos nós vivemos dentro de um ambiente radioativo, tá certo? Neste acidente, onde uma bomba de césio usada em radioterapia já não era usada mais, porque tinha pouco elemento, foi aberta e liberando uma quantidade de material que, para quem estava presente e para quem manuseou, recebeu níveis de radiação altíssimos, assim, que poucas pessoas no mundo receberam. Como o próprio senhor Odson ali recebeu uma quantidade muito grande de radiação. Quando a pessoa faz isso, ele tem uma doença chamada síndrome aguda da radiação. Ela afeta todo o organismo. E aquelas células que se multiplicam mais rapidamente no organismo são as primeiras a sofrer alterações, mortes mesmo, dependendo da quantidade de radiação. E dependendo da quantidade de morte celular, o indivíduo então entra numa fase de doença grave, né, que podendo ter síndrome de depressão de medula óssea, infecções, hemorragias, e sem um tratamento especial a mortalidade é muito alta. Quase todos os nossos pacientes que receberam doses altas, se não tivesse um tratamento adequado, excederam a dose que a gente chama de dose letal média, DL50. Então, muitos iriam a óbito. Desses, apenas 4 foram a óbito, porque houve um tratamento muito intensivo, né, e de manutenção dessas vidas. Passando esses 3, 4 meses, a pessoa recuperando, ele volta a ter praticamente todas as suas funções equilibradas de novo. Aquelas células mortas são recompostas. E aí vai ficar a dúvida para cada pessoa se no seu material genético houve alguma quebra, algum dano, se ele perdeu alguma coisa que o protegia de determinada doença, ou se ele ganhou um gene que vai promover a possibilidade de uma nova doença. E isso só a longo prazo é que a gente vai ver. Por isso é que precisa de muito tempo, muita gente e uma dose importante. Certo. Bom, Alderson, você que está na associação, que convive diariamente com as vítimas e é uma das vítimas, como que está a situação de saúde de forma geral? Que tipos de problemas as pessoas começaram a apresentar depois do acidente? Então, eu estou aqui ouvindo o Dr. José Ferreira pensando, né, a parte técnica científica ela é bonita, né, quer dizer, é cheia de técnicas e modos de dizer, mas veja bem, eu costumo dizer que eu falo da parte prática, né, da praticidade do acidente, aquilo que realmente aconteceu, aquilo que a gente traz aqui nas mãos, a sequela. Cada vez que eu olho nessas mãos, eu imagino que eu poderia estar produzindo, eu não deveria estar aqui como simplesmente um parasita, né, porque eu deixei de trabalhar com 32 anos de idade por causa do acidente. Então essa parte ruim, que é a parte prática da coisa, ela nos afetou de uma forma muito grandiosa. Tem pessoas que deixaram de viver, crianças que deixaram de estudar, crianças que não tiveram mais perspectiva de vida. Isso tudo deve ser levado em consideração, não a parte clínica apenas, ou aquilo que o nosso organismo deixou de produzir, mas também esse outro lado, o lado humano da vida, né, que realmente é o essencial. As pessoas hoje estão numa situação que elas não têm mais perspectiva. 26 anos é muito pouco tempo para que o governo já abandonasse essas pessoas, né? Elas estão sem assistência. Aquela assistência que o Dr. José falou, realmente no começo ela foi boa, inclusive com médicos de outros países. Ele foi se especializar num outro país. O Hospital da Marinha, no Rio de Janeiro, que atendeu no primeiro momento aquelas pessoas, evidentemente que salvaram sim muitas vidas, né? E perdemos 4. E infelizmente perdemos 4 naquele momento, mas de lá para cá nós já perdemos mais de 100 pessoas.
E os números não batem porque, como o próprio Dr. José concorda conosco, de que o governo faz duas coisas, ou seja, ele é pai de 2 filhos, porém ele trata um de uma forma e o outro de outra forma. E isso é ruim. Veja bem que aquelas pessoas, né, tinha a minha idade, por exemplo, 30 anos, a maioria delas simplesmente encostaram, deixaram de viver, e aí vai acumulando as doenças, elas já não têm mais vontade de voltar a nada. Até buscar o tratamento, buscar a assistência. Hoje nós somos pouquíssimas pessoas dentro da associação que ainda estamos lutando por esses direitos de todos. E quando a gente fala, olha, você precisa voltar à Superintendência Lei das Neves, né, que hoje é o CARA, que infelizmente cada vez que muda, né, estruturalmente também muda tudo, enfraquece tudo. Antigamente, quando era ainda superintendência, quando era fundação, era melhor ainda, porque tinha mais autonomia, inclusive, até para mandar pacientes para fora do estado para fazer tratamento, como foi o meu caso, fui algumas vezes para a Unicamp, com toda a despesa paga pela fundação. Depois mudou para a Superintendência Lei das Neves, continuou ainda, mesmo que precária, mas continuou essa assistência. Medicamento, às vezes, não faltava, dificilmente faltava. Hoje, da maneira que está, já há quase 2 anos, nós não recebemos um comprimido sequer. E as pessoas, com o passar do tempo, a idade vem acumulando também, já com os problemas de saúde adquiridos pelo acidente. Mas a falta de medicamento, evidentemente, que a tendência é só piorar. E muitas dessas pessoas são levadas a usos de outros subterfúgios, né, como droga, por exemplo, drogas pesadas, ilícitas inclusive, outras às vezes com drogas lícitas, que no caso do cigarro, no caso da bebida alcoólica. Quer dizer, isso tudo foi desencadeado pelo processo. E faltou também para essas pessoas uma orientação. Eu costumo cobrar muito do nosso pessoal, que são os nossos técnicos, né, que faltou muito disso. Lógico, não daqueles que estão lá, mas principalmente dos mandantes, dos comandantes, né? O governo em si, ele deixou essas pessoas também à deriva, não deixou só as vítimas, mas os próprios trabalhadores daquele setor. Então isso é muito ruim. E hoje, se a gente puder dizer uma nota de 1 a 10 para a situação das vítimas, eu diria que a precariedade é de 9. Está muito ruim e vai de mal a pior. Bom, ouvindo o que o Alderson falou, como que é essa assistência oferecida hoje pela CARA para as vítimas? Bom, eu posso falar bem tranquilo com o Sr. Odson, porque eu já estou lá desde o primeiro mês que fundou a instituição, que foi fundada, né? E no início, aquela correria de receber os pacientes, alguns tinham que levar dejetos para ser descartados, aquela correria toda, preocupação com a saúde, com amputações, com lesões abertas, uma coisa assim puramente tecnicista, né? E tentando arrumar tudo. E a fundação tinha uma certa... como fundação, ela tinha essa maleabilidade de agendar recursos e fazer aquilo que precisasse ser feito, né? Com o passar do tempo, nós não conseguimos resolver os problemas crônicos do acidente. Como estamos falando, há 26 anos nós vamos completar agora. E nós temos problemas crônicos a ser solucionados, problemas que afetam diretamente essa saúde, esse comportamento e a saúde por inteiro das pessoas. Por quê? Porque ainda há pessoas que se acham que têm o direito, que foram contaminadas, que estão fora do processo de avaliação. Tem pessoas que pleiteiam que os parentes ainda sejam funcionários públicos que trabalharam na época, guarda, policiais, todos eles pleiteando. Quer dizer, nós, 26 anos depois, ainda estamos trabalhando de quem deveria estar dentro ou fora. Só para te dar uma ideia. Com a resolução de fazer uma superintendência, aí houve um arroxo muito grande, porque a superintendência não podia, como categoria no serviço público, de oferecer esse serviço. Ela tinha que ter um hospital, um centro para ela, e que foi resolvido agora com esse centro de atendimento. Só que, aí não sou a pessoa mais especializada a falar, porque eu não conheço muito das regras administrativas, mas parece que ficou tão difícil administrar que você não consegue fazer nada. Se mandar o dinheiro para você lá e você comprar o remédio, você vai ser processado no final.
das coisas, como a gente está tendo colegas lá que comprou medicação com dinheiro que aparentemente era para tocar a instituição, mas a gente precisa ver uma pessoa que precisa de um remédio, comprava o remédio. Hoje, sendo processado pelo Ministério Público por má versação pública, de dinheiro público. Então, hoje nós estamos meio perdidos. E a instituição cara, realmente, ela está... Há 2 anos que eu estou lá como diretor técnico, nós tentamos fazer algumas coisas, mas todas elas emperram nessa vontade política e na possibilidade política dos comandantes de resolver essa questão. E é preciso ser dito também, doutor José, que é o seguinte, há uma falta de vontade muito grande do governo de resolver, porque existe um acordo da Justiça Federal dizendo que o governo do Estado é obrigado a fazer isso. Lá está dizendo que tem que dar assistência integral. E, no entanto, isso não é cumprido. Esse acordo é de 2001. Já são 12 anos, né, passados e a coisa continua da mesma forma. Aí o Ministério Público Estadual não faz nada, o Ministério Público Federal não faz nada. Eu busquei o Ministério Público Federal recentemente e recebi uma resposta, não, o pessoal lá do cara diz que a coisa está resolvida. Então, quer dizer, também há má informação por parte do nosso centro de assistência. Alguém lá está dizendo que está resolvido. E para piorar a situação, porque no início, o nosso gancho maior, a nossa possibilidade de dar um atendimento melhor era baseado no IPASGO. Então, enquanto o IPASGO estava funcionando muito bem, a maioria dos nossos pacientes tem o IPASGO, então nos facilitava bastante fazer exames, consultas médicas. Com a degradação do atendimento fornecido pelo IPASGO, vários conveniados saindo, hoje nós estamos com uma situação pior ainda. Por exemplo, o Surodes precisa de um neurologista. Onde eu vou conseguir um neurologista? Muito difícil. Então, tudo isso veio piorar. E, para dificultar mais ainda, nós chegamos ao Ministério Público com um papel dizendo assim, por favor, nos fale o que é preciso para a gente poder comprar a medicação que os pacientes precisam. Porque não é uma medicação. Não é aquela medicação, é a medicação que o paciente precisa no dia a dia. Se é uma pneumonia, um antibiótico, se é um problema renal, se é um câncer. Então, essa medicação, ela tem que ser ágil, resolver ágil. Aí o Ministério Público nos fala, olha, como instituição pública, vocês estão amarrados, vocês não podem comprar esse tipo de medicação, essa medicação tem que ser diferente. Então, a gente não consegue sair desse emaranhado, porque, de um lado, o Ministério Público não permite, e a legislação não permite, para ser melhor dizendo, e do outro, nós precisamos dessa liberdade de que ele vá, por exemplo, no médico urologista do IPASGO, que a gente conhece, e ele prescreve uma medicação, ele chega e eu faço a assim, ó, pode ir lá na farmácia que tem, nós temos que ter um acordo com uma farmácia no varejo, aí sim, para fornecer essa medicação. Então, não é tão fácil resolver, porque, primeiro, apesar de ser uma palavra difícil, o problema parece ser pequeno para os comerciantes, eles não vêem muito assim. Às vezes, no início, nós já tentamos até com distribuidores, eles ficaram entusiasmados, mas quando eles viram que é uma caixinha aqui, outra caixinha ali de remédios, de todos os remédios, começa a ter dificuldade. Ok. A gente tem que ir para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua esse debate falando sobre o acidente, os 26 anos do acidente com o Césio 137.